Beleza, moleque, como é que você tá? E aí, colega? Não, para com isso hoje, vai. Isso, vem tranquilo ainda. O papel que a torcida exerce, meu, é uma coisa assim que não tem explicação. É uma identidade assim única. Poxa, trabalho com tecido, meu truta. Então quando você pensa assim, poxa vida, eu vou pro estádio, puta, aquilo ali, meu, é uma atmosfera, igual eu te falei, que você chega no Pacaembu, mano, aquele pessoal, tipo, bebendo de maneira controlada, outros não, comendo, entrando pro estádio, aquele aperto, gritar um gol, nossa, não tem o que falar. Corinthians! Corinthians! Vai, Corinthians! Bora! Eu sou Corinthians! Eu sou Corinthians! O corintiano, ele já é concebido, ele já nasce daquele jeito ali. Nunca vou te abandonar, porque te amo! Não tem reversão. Não tem. Corinthians! Não tem. Assim, eu sonho torcendo no estádio. Eu sonho viajando. Eu vejo imagens assim de jogos que eu não fui, isso é muito gozado. Eu ali gritando o gol do Birubiru, do Sócrates, do Basílio, sabe? São coisas assim inexplicáveis. Você tá ali entre a realidade, a ficção, a ilusão e o Corinthians. Só que o Corinthians, cara, tá tudo chuta pra trás e fica só o Corinthians, entendeu? E vamos, meu timão! Vamos, meu timão, não para de lutar! É por isso que eu nasci corintiano, meu. Nasci corintiano. O corintiano nasce, ele não vira, não é por nada não, nasce. Eu sou corintiano por causa da torcida, porque eu lembro, a primeira imagem que eu tenho, né, é a Avenida Jabaquara parada, ônibus e o pessoal indo pra Paulista. Eu deitei de bruço ali naquela marquise, assim, eu fiquei vendo aquilo tudo, aquilo pra mim já me dominou. Quando você fala que é corintiano, você se sente bem, sabe? Você fala assim, eu sou Corinthians. Quando alguém fala, eu sou Corinthians, e isso te traz uma empolgação, você falar que você torce pro Corinthians. E aí, Corinthians? Beleza? Você vai no jogo ou não? É que eu tô sem ingresso, exatamente, velho. Não, é que é o seguinte, eu tava sem ingresso ontem, eu fui comprar o ingresso do tobogã, daí a menina falou, não, que amanhã vai abrir pra amarela. Daí eu falei, mano, eu não vou de tobogã nesse jogo nem fudendo. Tá, você já comeu já, mano? Tá, então vai Corinthians, a gente, mano, 2h, 2h15, 2 horas eu te ligo, daí quando for nas 2h10 a gente se encontra lá na esquina. Tá vazio o estádio hoje. Vai assistir o Corinthians? Vou, graças a Deus. Legal. Eu também sou corintiano. Também é. Pô, sou feliz, né? Deus cria, eles se juntam, né? Não tem jeito, não. Falou, tchau, bom jogo, viu? Você também. Arnaldo, beleza, mano? E aí, povão, entrou pra gritar! Laia, 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 laia! Laia, 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 laia! Corinthians, Paulista do meu coração! Esse ano mesmo, eu tava com um amigo e a gente tava cantando no Pacaembu, né? Aqui tem um bando de louco.
E eu falei pra ele, puxa vida, eu tenho 40 anos, sou um executivo e tô aqui pulando no meio dessa turma toda, gritando aqui, tem um bando de louco. Como eu sou feliz, né? Como se o Corinthians fosse um ser vivo de verdade, eu fosse uma célula que fizesse parte dele, sabe? Não para, não para, não para, nunca! Não para, não para, não para, vai pra cima de mim! Vamos aí! É muito especial, sabe? Eu acho que o Corinthians tem o poder de fazer isso com a torcida. E é por isso que eu amo tanto esse time. É o Corinthians que eu amo! Esse time é guerreiro demais! Vou atrás, onde o time eu vou jogar! É o Corinthians que eu amo! O maior ídolo pra mim é meu avô, né? Ele chegou da Itália em 1924 e, assim, é uma coisa surpreendente pra mim, porque ele não quis, assim, saber do Palestra, né? Porque existia um time que chamava Palestra. Ele não, que eles ainda nem moravam aqui perto, não, eu quero ir no Corinthians, Então, em 1927 ele veio aqui e ficou sócio. Quando eu era pequeno, todos falavam, você tem que ser palmeirense, a família toda é palmeirense, né? Aí veio meu pai e me deu a camisa do Corinthians, né? Aí foi paixão, né? Assim, o meu pai, ele virou corintiano, ele veio pro Brasil, ele viu um jogo São Paulo e Corinthians, e o São Paulo ganhou. Mas ele viu o Corinthians se dedicando tanto, assim, com tanta raça, que ele falou assim, é pra esse time que eu vou torcer. Meu pai é doente pelo Corinthians. Então, lá em casa eles falam que eu nasci, pra mim dormir, meu pai colocava um hino. E eu só dormia com o hino do Corinthians, só. Meus filhos são corintianos, meus, graças a Deus, cantam todas as músicas dos Gaviões, o hino. E esse aqui tá no sangue. Né? No sangue, tá na veia, tá no coração, tá no raio-x, se olhar não tem coração. É o símbolo do Corinthians. Vai, Corinthians! Um certo dia eu entrei na comunidade do Corinthians, são 700 e tantos mil membros. Aí naqueles que aparecem logo de cara no início da página eu vi a foto dela. Eu falei, nossa, mulher bonita, né? Eu pensei. Aí eu cliquei lá, falei, vou ver. Aí entrei na página dela, já tava o hino do Corinthians, símbolo do Corinthians. É difícil achar uma mulher fanática. Aí eu falei, vou adicionar. Mas eu achei que ela nem ia me aceitar. O Corinthians me deu o maior presente da minha vida, que foi ter conhecido ela. Se não fosse pelo Corinthians, a gente não teria se conhecido, sabe? Corintiano é uma coisa só, assim, são todos fanáticos, todos loucos, cada um tem um tipo de história para contar, que foi no Maracanã, que foi... Se você for perguntar para corintiano, todos têm uma história. Em 98, na semifinal do Brasileirão, contra o Santos, na Vila Belmiro, a lotação estava bem cheia até, né? Foi umas 15, 20 pessoas, era um no colo do outro, porque como a gente conseguiu tudo em cima da hora, foi meio corrido, porque eu vim aqui no portão principal do Pacaembu, veio um amigo meu cadeirante que ele ia pro jogo com a gente, pra gente comprar o ingresso, só que a gente não tinha pra comprar pra ninguém. Então o que a gente fez? A gente foi pro semáforo, começamos, né, pedindo, mas assim, cara de pau, com a camisa do Corinthians falando, queremos pro jogo, os dois. Conclusão, a gente ficou 4 horas, das 8 da manhã até o meio-dia, pedindo no semáforo aqui em frente a Charles Miller. A gente conseguiu o ingresso pra mim e pra ele, pra mais uns 10, pagamos a lotação e ainda conseguimos beber cerveja lá. Nossa, esse é histórico. Eu vi o Corinthians sair da seca, né? Ser campeão em 77 e depois uma sucessão de vitórias. Eu vi um time vitorioso. Meu pai tinha visto aqui no Pacaembu o Corinthians ser campeão em 54, que afinal foi em fevereiro de 55, e depois só em 77. Então, nossa, era um sofrimento para ele muito grande, né? Aí quando ganhou em 77, nossa, foi uma alegria, um negócio, um grito, né? E foi emocionante mesmo. O estádio estava muito bonito, a torcida fazendo uma festa enorme. Nossa, eu lembro que na hora que o juiz apitou, abracei meu pai, dei um beijo forte nele, né? Ele era... Tem muita saudade. Futebol era uma coisa corrente na vida de vocês. Direto a gente via jogo juntos nos estádios, ouvia. Naquela época não passava muito jogo na televisão, então a gente põe o radinho na mesa da sala e ficava ouvindo, né, o rádio, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã,
Esses que estão na minha mão aqui são, pra mim, são os mais importantes, né? Que foi o título mundial de 2000 do Corinthians. No Maracanã, né? Foi 350 ônibus. E tem também a primeira invasão de 76, né? Foi 70 mil corintianos lá no Maracanã, né? É uma história também que todo corintiano sabe e gosta de contar, né? Tínhamos na época um amigo que morava em Niterói. Ele tinha uma loja de aquele esportivo. Ligamos, falamos com ele, vamos. Ele falou, vem, pode vir que eu compro os ingressos. Nós fomos na sexta-feira, pegamos o 1001, o ônibus da empresa 1001 e fomos para Niterói. Até a ponte Rio-Niterói tinha recentemente inaugurada. Fomos pela ponte, chegamos em Niterói, ficamos no sábado e domingo nós atravessamos já com o ingresso. E na redondeza do Maracanã, uma circunferência de 3, 4 quilômetros, era só corintiano, invadindo as casas que chegaram na madrugada, quebrando torneira para tomar água, para se banhar, né? Olha, eu fico arrepiado, só corintiano. Nós vimos aquele manto preto e branco, tinha uns 80 mil dentro do Maracanã de corintiano, fora que ficou para fora. Choveu, caiu um temporal, o Corinthians empatou, foi pros pênaltis, Tobias pegou tudo, Zé Maria fez o gol da vitória e só foi alegria. Aí fomos comemorar lá no Leblon, e só corintiano nas praias. Foi um carnaval, até no Cristo Redentor botaram bandeira. A torcida, ela é demais, mano. E tem uma coisa que eles falam, a torcida do Corinthians, qual que é a maior torcida, do Flamengo ou do Corinthians? Aí eu sempre falo pros caras, olha, a torcida do Flamengo, eles podem ser maior no Brasil e tudo, mas vocês me respondam, quando que o Flamengo veio aqui em São Paulo, seja contra a torcida do Corinthians, contra a do São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, e eles, sei lá, trouxeram 3 mil pessoas, 2 mil pessoas. Eles nunca fizeram isso. Então não tem como, né, você falar, pô, não é a maior. É a maior sim, porque vai em qualquer lugar, não tem estádio, mas não precisa. Aonde o Corinthians vai, a torcida chega primeiro, lota o estádio e não tem pra ninguém. Aqui tem um bando de louco foi de Corinthians. Aqueles que acham que é pouco, eu vivo por de Corinthians. Eu canto até ficar rouco, eu canto pra te empurrar. Vamos meu timão, eu tô para de lutar. Tranca a porta aí. Já teve uma vez que eu passei na frente do Pacaembu, ali na Charles Miller, de noite, daí eu olhei, daí eu fiquei mó... Daí a menina falou, coitada, né? Você nunca veio? Eu falei, você nunca viu? Ela falou, nossa, você tá olhando com carinho. Eu falei, não, eu nunca vi em dezembro, né? É isso que tá me matando. Faz quase um mês que eu não venho no jogo do Corinthians, eu preciso ir no jogo do Corinthians, assim. Vamos fazer o seguinte, na hora que a gente for comprar, a gente encontra de novo depois que a gente comprou. É mais fácil. Eu era muito moleque, meu. Tinha nem 1,5 m de tamanho, já ia nos estádios. Eu via aquelas bandeiras pra lá e pra cá, eu ficava olhando, meu, como é que esse cara faz isso? Eu lembro de um Pacaembu cheio 6h30 da tarde. Aqueles arredores do estádio, aquela panela de pressão, aquela testosterona borbulhando, assim, sabe? O cara queria entrar no estádio e já começar a gritar até o final. E na hora do gol, meu pai me jogava pra 2 metros de altura e eu... A gente conseguiu convencer meu pai a levar as duas no estádio em 95. As duas levantavam pra gritar, pra xingar, meu pai pegava a camiseta das duas e puxava as duas sentar, porque ficava com medo de alguém achar ruim e arrumar briga. Meu pai ficava muito bitolado. Aí quando acabou o jogo, as duas gritando dentro do carro, ele ficava assim, não vai dar certo, nós precisamos arrumar namorado corintiano pra levá-las no estádio, porque não vai dar certo. Porque ele percebeu que as duas gostaram tanto, que ficava assim, agora eu quero ir em todos os jogos.
adoro ir, é uma emoção totalmente diferente. É que ultimamente eu não tenho ido tanto quanto eu gostaria, porque meu marido é palmeirense, a gente tem que se revezar. Às vezes tem que ir no jogo do Palmeiras e às vezes ele vem comigo no jogo do Corinthians. Os estádios, para mim, tanto Pacaembu como Morumbi, são templos de recordação e saudade, né? Foi aqui que eu vi meu primeiro jogo, né? Meu pai me trouxe aqui para ver um jogo Corinthians e Juventus, 1971. Eu tinha 9 anos. O primeiro jogo que eu assisti, ele sentou lá na arquibancada e foi 6-1 pro Corinthians. Primeiro tempo foi 3, segundo tempo foi 3, aí o juiz apitou, eu falei pro meu pai, mas e o terceiro tempo? Ele falou que você acha que vai ser 9-1? Morumbi é nosso salão de festas, Pacaembu é a nossa casa. No Morumbi a gente comemorou mais títulos do que elas, mas aqui é onde a gente faz acontecer. Falta meia hora. Caralho, tá em cima, hein? É. Ainda tem que pegar ingresso, né, velho? Todos os times têm torcidas. A gente tem uma torcida que tem um time, né? Porque o Corinthians ele nasceu do povo e é o povo que manda nele. Você vê que é um torcedor de raça mesmo, um torcedor de coração. Não é momento do time. Não importa se cai, se sobe, se perde, se não tá jogando bem. O torcedor do Corinthians sempre tá lá. Torcida bonita e muita alegria. Porque o Corinthians tem a torcida, pra mim, a mais bonita do mundo. Qual a torcida que faz uma festa todo dia dentro do estádio praticamente? Todos os jogos tem uma festa dentro do estádio. É aquela torcida cantando, aquelas músicas que não tem palavrão, que não tem essas coisas feias. Fica lá cantando com aquelas bandeiras que mostra bonita, só com o símbolo do Corinthians. E aquele monte de torcedor. Eu nunca vi uma torcida igual a essa, que sempre em todos os jogos lota. Onde que o Corinthians for jogar, a torcida tá comparecendo e apoia o time. Eu acho que não tem torcida no mundo que é igual a torcida do Corinthians. E torcer pelo Corinthians, acho que foi isso. Foi a festa da favela, acho que foi que fez isso comigo. Caralho, foi em cima aí, velho, pra comprar ingresso. Porque assim, a gente não vai precisar pegar toda essa fila, a gente vai entrar uma coisa depois. A gente se encontra ali na frente pra entrar aqui. Tá bom, valeu. Pô, mas já acabou os ingressos de portão principal? Fazer todos os ingressos que ficam só, fica fazendo em cima e embaixo.
eu vou ao Pacaembu, eu tenho uma particularidade que eu gosto de ficar no alambrado. Em cima parece que você está numa câmera um pouco mais avançada, mas você ficar no alambrado te dá aquela sensação diferente. Eu fico na numerada. Conheço tudo, todos os banheiros que tem aqui no Pacaembu, todos os lugares já vi jogo na numerada, no Topogã, na Milais, do adversário aqui. Você está entrando no Pacaembu, é um lugar que você vive os melhores momentos da sua vida, às vezes os mais difíceis também. Mas a gente está aqui de domingo a domingo, janeiro a janeiro, corintiano até a morte. Eu tenho várias camisas do Corinthians, né? Se eu lembro que a última partida eu usei tal camisa e o Corinthians perdeu, daí eu não vou, aí eu vou com uma outra, sabe? Que eu sei que o Corinthians ganhou da última vez que eu fui com essa camisa. Aí você faz assim, xinga, fica pensando assim, sai fora, sai. Bota um café preto velho, coloca um copo de Guaraná Perê, um copo de cerveja pra baiana, acendo uma vela na frente do meu quadro de São Jorge ali. Tenho o meu brinco da sorte que eu carrego comigo, que é o que eu estava usando no estádio em 1990. Ele está sempre comigo, né? Junto com o meu terço da primeira comunhão. E eu não gosto que assista o jogo com o pé pra fora do sofá, então eu faço todo mundo ficar em cima do sofá. Eu fico com o sofá assim, com a perna cruzada assim, com a almofada aqui, assim, fico assim, fica assim, ó. E fico justo assim, eu não me mexo assim, fico assim. Se ela fala alguma coisa, eu... Ele não responde. Aí ela fica com raiva, e eu fico com raiva que ela fica com raiva de mim, porque eu tô assistindo o jogo. Eu tô assistindo o jogo, então não me interrompa. A gente acredita, eu acho que não sou só eu acho que tem vários colegas que acham que tá assistindo o jogo numa emissora, tá perdendo, troca de canal para outra emissora, porque acha que lá outra vai ganhar. Eu assisto assim, ela... se desdobra. Aqui ainda dá que aqui é grande, agora senta no sofazinho eu com esse meu tamanho falo, aqui, mas não pode pôr o e dou tapa, vai, tira, ó, não vai fazer gol assim, eu vou mas seguir a se é pra ajudar o Corinthians, daí tá tendo uma caixinha de fósforo. Eu não gosto que meu pai vá no banheiro, porque às vezes eu falava que tudo acontecia de ruim pro Corinthians quando meu pai estava no banheiro. Até falei pra ele que eu ia comprar um pinico. O gol do Roger do Flamengo contra o Corinthians, meu pai tava no banheiro. O pênalti pro Goiás, meu pai tava no banheiro. Teve uma série de circunstâncias que meu pai tava no banheiro. Daí eu falei, pai, sem ir no banheiro daqui pra frente, porque a coisa tá ficando complicada. A personalidade do corintiano, ela foi moldada pelo sofrimento. Tá no nosso DNA, tá no DNA do time, mesmo quem nasceu depois.
comecei a sentir amor pelo Corinthians, meu pai perguntou para mim. Ele falou assim, você quer ser corintiano que nem seu avô e que nem a minha? Eu falei, quero. Então você se prepara para sofrer. Era um time que começou como um time de operários. O futebol era um esporte de elite. O Corinthians foi fundado como time de operário. Imagina isso em 1910, o preconceito social, a desigualdade que tinha, tudo isso está no DNA do clube. Corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Acho que sofrer pelo Corinthians não tem. Acho que a melhor... Nada do Corinthians é fácil. A melhor coisa de ser corintiano são as emoções que você passa com ele, assim. É uma adrenalina total. Não tem rotina ser corintiano. As nossas maiores conquistas sempre foram sofridas. 77, o gol do Basílio, saiu no terceiro jogo, no finalzinho. Depois a gente foi jogar o Mundial com o Vasco, é outro exemplo. Pô, teve aquela prorrogação, nunca vou me esquecer. Eu tive uma crise de choro na prorrogação, acho que eu fiquei tão tenso. No meio da prorrogação, eu comecei a chorar, abraçado com um amigo meu. Eu falei, cara, eu não aguento mais esse sofrimento. E teve que ir pros pênaltis. Acho que o legal do Corinthians é a raça. Você pode ver que às vezes o Corinthians começa perdendo, daqui a pouco vai lá e vira. Isso é o jogo do Corinthians. A sensação também de você ganhar sofrido, ganhar no finalzinho, ganhar quando a esperança parece que tá acabando, mas o Corinthians vai lá e consegue. Não sei, acho que isso é meio exclusivo de corintiano, entendeu? E eu acho que isso é até uma lição de vida, saber você não desistir nunca, mesmo perdendo, mesmo com tudo dando errado. A luta, a raça, a dedicação. E a paixão da torcida também, que é esse amor incondicional, que está em todos os momentos, nos bons, nos ruins. E pra mim, isso que é o Corinthians. E eu sinto que é diferente, é um amor muito diferente. E eu sinto ele. Sofrer pelo Corinthians. Vale. Me orgulho de sofrer pelo Corinthians. Eu me orgulho de sofrer pelo Corinthians. Para nós do futebol sempre é triste quando uma equipe grande, um clube com a tradição do Corinthians, do Grêmio, né, e de outros que já desceram de divisão, chegam nesse momento. É sinal realmente que as coisas não andaram muito bem durante algumas temporadas. Você não cai numa temporada só, você não cai num jogo como, por exemplo, foi o jogo de Corinthians e Grêmio. Você cai de divisão em muitos jogos. Eu acho que esse rebaixamento começou em 2005 mesmo, né? Quando foi campeão, o time já não estava se acertando e já estava estourando a situação, porque quando o MSI veio pro Corinthians, já metade aceitando, metade não. Mas eu acho que na época, no dia que ele chegou, achei bom, porque tirou um peso de cima, pagou-se as dívidas, mas só que nós não sabíamos o que estava a fundo. Começou o ano, o Campeonato Paulista, o Corinthians já foi mal. Já estava indo o Leão e saiu, e não contratou ninguém, e entrou porque jogava para o Campeonato Brasileiro com um time desconhecido, sem nenhum jogador renomado de seleção, esse tipo de coisa. Começou bem, trouxe lá os jogadores do Bragantino, onde veio o Felipe, veio o próprio Finazzi. No início do campeonato a nossa equipe era boa, né? Tanto que acho que até a quinta rodada a gente estava ali liderando, estava em primeiro e segundo ali.
Eu já tinha tido a oportunidade de ter ido outras vezes no Mineirão, mas aquele jogo lá foi sensacional. A torcida do Cruzeiro estava em peso e o Corinthians logo assim, terceira rodada, com um time novo, logo meter 3-0. Ali a gente já estava emplacando com 7, 8 pontos. Parecia mesmo que o Corinthians estava montando um time legal, que ia poder acompanhar. Na metade do campeonato, quando começou a sair jogador, a gente percebeu que trocou técnico e o problema não adiantava. Trocou jogador e o problema não adiantava. E não era o problema não era esse. Muita confusão política, né? Acordos, muitos interesses, muita gente querendo ganhar dinheiro e se aproveitar do Corinthians para benefício pessoal, né? De repente a bomba estourou. Começou a pintar a Polícia Federal aqui no Corinthians, começou a ter negócio de escutas telefônicas, negócio de notas fiscais frias, isso, aquilo, isso com certeza não tem como, é jogador indo embora. Como aconteceu tudo de uma vez só, negócio de polícia, essas coisas, então acho que influenciou muito nos jogadores novos, jovens, que vieram times pequenos pro Corinthians, chega e vê toda essa bagunça, né? Tinha os raçudos e tinha os chinelinhos. Meia dúzia se matava, que é o pessoal nosso que veio do terrão, enquanto os chinelinhos que ganham salário de 200, 300 mil, nem vale a pena citar nome. Não queria nada, só queria passear em campo. Então deu no que deu. Quais foram assim, os culpados pelo rebaixamento do Corinthians? Tudo o Alíbio e o próprio time, né? A bola se ofereceu para Betão, que estava entrando no pico da pequena área pela esquerda. Gol! Mais ou menos dia 13, dia 15, houve aquele jogo contra o São Paulo, gol do Betão. Aquele jogo lá, quando o Betão fez aquele gol e terminou o jogo, eu tinha certeza que o Corinthians não ia cair. O Corinthians que arranca na raça, que arranca na força. Capitão, o Betão sempre fechou com a gente e falou, tá acontecendo uns problemas no Corinthians, mas a gente não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Eles estão pagando o salário em dia, então a nossa obrigação é chegar em campo e jogar bola, jogar futebol, ganhar as partidas, né? O Flamengo a gente começou bem, no final fez um gol. A 0 pra gente, a gente marcando bem o time do Flamengo e no finalzinho, a bobeada lá, o Flamengo acabou empatando, então depois na bobeada no segundo tempo eles acabaram virando o jogo. Corinthians Atlético Paranaense, no Pacaembu. Se o Corinthians ganhasse aquele jogo, ele ia ser o segundo ali antes do rebaixamento, sabe? Pacaembu lotado, a torcida indo pra cima. Agora vai, né? O Atlético Paranaense virou o jogo. Aí a gente falou, agora pelo menos esse ponto a gente precisa levar. A torcida do Corinthians se inflamou, não parou um minuto, aí aos 47 minutos do segundo tempo, o Finazzi empata. Um jogo que marcou muito pra mim foi o do Goiás, né?
olhando ali diretamente pro Goiás para ver quem iria cair. A torcida do Corinthians dividiu o estádio lá contra a torcida do Goiás. O Corinthians saiu perdendo e aquele jogo era um dos jogos cruciais. O Corinthians não podia perder aquele jogo. Então o Goiás saiu na frente, depois acabou o zagueiro do Corinthians acabou fazendo 1-1. Agora, um momento tenso ali daquele jogo foi quando aquele lateral direito, o Irã, fez aquele pênalti. Eu lembro que a torcida ajoelhou no chão e todo mundo se deu as mãos e começamos a passar pensamento positivo, né, pro goleiro, pro Felipe. Paulo Baia foi no segundo tempo, acho que faltavam 5 minutos para acabar o jogo. Já tava 1-1, ele bateu no canto esquerdo. Lembro que no finalzinho, quase o Corinthians marcou o segundo gol. Mas 1-1 ali estava excelente. A gente empatou fora de casa, estava na frente do Goiás. Voltei no avião com os jogadores, voltou em clima de festa. Tinham vários torcedores. Eu lembro que até quando eu entrei no avião, a primeira pessoa que eu vi foi o Felipe. Eu até peguei e disse: qual foi a mão que você pegou o pênalti? Eu dei até um beijo na mão dele, porque pô, você vai fazer com que eu durma essa noite, as próximas. Então eu estava tranquilo, né? Eu acho que foi um jogo que deu um pouquinho mais de esperança pra gente, né? Que a gente iria conseguir sair. Que logo em seguida foi o jogo do Vasco. Era ali, 18 dias de preparação. Falou, o técnico vai pegar, vai fazer uma concentração legal com os caras e vamos pra cima do Vasco ganhar o jogo e seja o que Deus quiser, né? Antes de começar o jogo, a hora que o Corinthians entrou em campo, eu sentei na arquibancada e comecei a chorar sem parar. Fiquei uns 10 minutos chorando. Eu quero que acabe isso logo, caindo ou não, que eu não aguento mais. É verdade. A nossa torcida em peso e a gente colocou na cabeça que tinha que ganhar esse jogo pra, se a gente quisesse sair da zona de rebaixamento, né? Tava muito confiante. Tava 1000, só tava esperando a bola entrar. Pra soltar aqueles 18 dias que tava parado. Eu tava precisando que aquela bola entrasse. E a gente tentou e chutava e a bola não entrava. Nada certo mesmo, podia falar que 500 vezes, tentar 500 vezes a jogada no jogo e não dava nada certo. Não, teve 2 chutes do Carlos Alberto que ele deu, que o goleiro do Vasco fez grandes defesas, 2 defesas maravilhosas. Falei, não é possível que hoje ela não vai querer entrar e a nossa torcida empurrando, e a gente correndo, mordendo o time do Vasco. A bola passava perto, a bola batia na trave e não entrava, o goleiro fazia defesa milagrosa. E no finalzinho a gente é castigado com aquele gol do Allan Kardec de cabeça, né? Um cruzamento besta, cruzamento bobo. E o centroavante do Vasco pegou, cabeceou. O atacante era o Allan Kardec, ia cabecear a bola pra fora. A bola acabou batendo na coxa do Fábio e me enganando, eu já tava indo já também. Aconteceu o gol ali, eu lembro que eu abaixei a cabeça e falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o nosso time? O Vampeta deu um passo pra mim, sair na cara do gol. Quando eu fui chutar, o Arce perdeu uma chance na cara do gol. Na cara do goleiro, ele perdeu, não dava pra perder. Tava 1-0 pro Vasco.
faltando 5 minutos para acabar, com o Corinthians quase caindo. Era desespero. Nossa, um desespero. Era desesperador ver a reação. O pessoal não acreditava. Ficava, não, vai. Aí você via um pessoal cantando. Aí pra vamos, incentivar o Corinthians. Chegamos na creche, você já não sabe o que faz, se troca de canal, se desiste, não desiste, continua vendo aquilo e sofrendo daquele jeito, porque aquilo era o jogo. Eu e essa aqui, a gente desabou. Desabou, começamos a chorar, eu e ela. A gente já começou a imaginar, poxa, domingo vai ter que decidir no Olímpico. Fudeu. Porque era jogo pra ganhar. Eu saí daqui, aquele dia, virei pra ele e falei, caiu. Pra mim, caiu aqui. Eu tava acabado, já começou a vir mensagem de amigo meu palmeirense, São Paulino, enchendo o saco, caiu, rebaixado, mas ainda tinha aquela esperança. Eu peguei e saí do Pacaembu, eram já mais de meia-noite e meia, 1h, não tinha mais metrô. Eu peguei e resolvi ir a pé pra casa. E fui esse caminho inteiro pensando. E foi, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei em casa, entrei na internet e comprei minha passagem, eu vou pro Olímpico. Cheguei em casa, falei, Corinthians perdeu pro Vasco, eu vou pro Sul. Primeiro e-mail que bateu no meu computador é de um amigo meu que mora nos Estados Unidos, e ele falou assim, eu não acredito que você está em Portugal e não vai estar do lado do Corinthians nesse momento tão importante. E naquela hora, eu lembrei do meu filho cantando, eu falei, eu vou voltar, eu vou lutar junto com o Corinthians, eu quero estar com o Corinthians. Aí eu liguei para um amigo meu, falei, eu não vou sozinho, né? Liguei para um amigo meu, ele falou, tô sem grana. Falei, não importa, eu tenho dinheiro guardado. Eu faço a sua, lá pra frente a gente vê. Falei, então vamos. Eu não dormia de manhã, eu já estava com as passagens compradas, telefonei no Corinthians, quis saber o hotel que o Corinthians ia ficar, escrevi uma carta e imprimi 25 cópias e fui para entregar essa carta para o jogador. Para a maioria, explicar o que é Corinthians para eles. Tava tudo certo para ir pro Olímpico, tudo. Só que caravanas lotadas, né? Eu tenho amigos que foram. Então, assim, durante a viagem eles já iam comentando comigo e aquilo ia me deixando cada vez mais entediado, empilhado, porque o jogo não chegava. Na rodovia tá assim, ó, a caravana tá gritando, tá osso, como a gente diz, né? Tá osso, o negócio vai funcionar. E eu no sábado de manhã ali, ó, nossa, o que eu tô fazendo aqui, mano? Não deu pra ir. Já acordei com aquele frio na barriga, horroroso, sabe aquela sensação ruim? Eu não consegui dormir, não consegui pegar o olho a noite inteira. Tentava dormir, dava aqueles cochilinhos, não conseguia dormir. De ansiedade, nervoso e tal. Minha mãe, inclusive, me levou no cardiologista porque eu tava muito nervoso. Dormia, acordava, ansioso para começar o jogo e ao mesmo tempo ansioso para o jogo não começar nunca, né? Eu tinha que estar presente, eu tinha que estar sentindo aquele momento. Eu não podia estar em São Paulo, não podia estar em casa, não podia estar em outro lugar. Eu tinha que estar lá gritando pelo meu time extravasando. A gente chegou lá no Sul, não tinha onde ficar. Aí a gente foi perguntando, foi correndo atrás de lugar para ficar. Só que era meio caro, né? Hotel meio caro. A gente conseguiu uma pousada lá, só dava para tomar um banho. Aí a gente chegou, deixou as coisas lá, falou assim, agora onde é o Olímpico? Todo mundo sabe a rivalidade que tem entre os dois times grandes que tem no Sul. Mas só que eu entrei em Porto Alegre e vi eles andando abraçados. Eu andava ali, peguei um táxi, fui pro hotel, todos os bares, cheios deles juntos, abraçados. Eles não estavam torcendo nem pro time deles, estavam torcendo pra queda do Corinthians. Eu cheguei em Porto Alegre, peguei um táxi e fui buscar meu ingresso. E eu peguei aquele ingresso e falei, cara, a gente não vai cair. A gente não vai cair. A gente foi pro Sul ainda com esperança. Acho que a esperança é a última que morre, né? A gente tá aqui no Corinthians, tem que sempre ter esperança. Então a gente tava até na frente do Goiás ainda em pontos.
Só que o Goiás ia jogar em casa e a gente ia jogar contra o Grêmio no Olímpico, né? Então a gente tinha isso também, né? A gente viajou 2 dias antes, treinamos em Porto Alegre. Parecia que o mundo inteiro tava virado só para aquele jogo, né? Já tava voltado já para aquele jogo lá. E a gente só queria saber de chegar às 4 horas da tarde daquele domingo. Esse 2 de dezembro aí. A gente queria que chegasse logo. E naquele dia, no jogo contra o Grêmio, eu tava até na praia, eu falei, eu preciso descer a praia. Se eu ficar em São Paulo, assistindo pela televisão, se eu for até o estádio, eu vou passar mal, não vai dar. Eu fiquei ali mais um pouquinho no hotel, fizeram um cordão de isolamento para os jogadores passarem no meio. Quando foi 1h30, começou a passar um por um. O que era de pensamento positivo, o que era de palavra positiva que eu passava, que as pessoas gritavam, os torcedores passavam, era impressionante. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Quando eu cheguei no estádio, a polícia, eu estava dentro de um táxi, a polícia parou o táxi e estava tendo muita briga na porta do Olímpico. Antes de entrar teve um quebra-quebra lá, a torcida do Grêmio veio pra cima da torcida do Corinthians, a gente ficou encurralado num canto e o pau comendo. Até que começaram a chegar os ônibus dos Gaviões, aí eu desci do táxi e fui com o pessoal pro estádio. Passei meu ingresso na catraca, entrei e aí estava vazio um pouco o estádio ainda e sentei. Comecei a fazer o que eu sempre faço, e como eu faço aqui em jogos aqui em São Paulo, comecei a imaginar que eu ia sair dali feliz. Alguns meses antes, eu tinha comprado ingressos pro meu marido de presente para ele ver o último jogo do campeonato. E eu nunca ia imaginar, quando eu comprei os ingressos, de que o Corinthians ia depender do último jogo para ficar na primeira divisão. Aí já chegando perto do estádio, toda a torcida do Palmeiras cantando: "Ah, se vai cair Gambá, se vai cair Gambá". Ai, foi horrível. Aí eu sentei lá, coloquei o radinho e entrei em outra dimensão. O pai dela não aguentou de nervoso, foi pro cinema. Pegou 3 filmes seguidos Pra não ter informação nenhuma, não queria ver, não queria escutar, não queria ouvir ninguém gritar, então ele foi pro cinema. Já acendi a vela antes de começar o jogo pro São Jorginho ali, aí separei as camisetas, deixei do lado, assim, tudo. Terço, já tinha rezado já. 15h59 na praia, eu larguei todo mundo, fechei, fui pra pousada, até pro hotel que eu tava, liguei e falei, ninguém entra no quarto. A gente vencendo o Grêmio, a gente estaria fora de qualquer jeito, mas caso de empate, o Goiás precisaria perder ou empatar. Começou, ali foi o início. Era ali, eram os 11 jogadores contra os 11, era ali que a gente tinha que definir a nossa permanência na Série A. Marca esse arrombado desse Jonas, meu, porque ele cria problema desde a época do Santos. Marca esse cara, meu. Ó, o cara cruzou a bola despretensiosa. Ah, eu lembro que foi logo no comecinho do jogo, a gente já tava naquela tensão e logo de cara o Corinthians toma um gol. Deu. E agora? Uma ducha de água fria, né? Foi tensão, mas mesmo assim não paramos. Apesar da gente estar em minoria ali, mas a gente gritava mais alto que o estádio inteiro. E a gente começou: "Eu nunca vou te abandonar, porque eu te amo". Isso é Corinthians, né? A gente tomou um gol, vai ser sofrido, mano, vamos virar. Não podia ter tomado aquele gol de jeito nenhum, que era começo de jogo, e a torcida dos caras empurrando, pressão. Aí tinha um cara do meu lado, assim, o cara do meu lado abaixou a cabeça, começou a chorar. Eu falei, velho, não é hora de fazer isso. Se tiver que chorar, vamos chorar no final do jogo. Levanta a cabeça e vamos tomar o Corinthians. Porque sua vontade era entrar ali e falar, ô criança, o que vocês estão fazendo, né? A gente jogava, mas também com o ouvido lá em Goiânia, né? Mas logo depois que o Grêmio fez o gol, lá em Goiânia saiu o gol do Inter, né?
eu olhava quando o Corinthians atacava. A hora que o Grêmio atacava, eu não olhava. Nossa defesa era muito vulnerável. Então a qualquer jogada do Grêmio a bola podia entrar. Uma torcida que se desloca de São Paulo, viaja quase 18 horas para não ver o seu time do coração rebaixado para a Série B em 2008. O Goiás empatou lá, ele tava ruim pra gente. E os resultados não ajudavam ali. Dava pra perceber que o Corinthians não estava bem no jogo. Mas uma jogada lá, o Vampeta lançou pro Carlos Alberto cruzou, o Clodoaldo pegou e fez o gol. Lá vem o Corinthians, para cruzar para a direita, para a esquerda, fechou o Clodoaldo, tocou! Clodoaldo empatou o jogo. A casa fazia assim, ó. Gol do Grêmio, gol do Corinthians e eu sem poder, imóvel, assim, sem poder demonstrar nenhuma emoção. Quando o Corinthians fez o gol de empate, eu falei, não, agora não vamos virar esse jogo aí. E fomos embora. Acabou o primeiro tempo, a torcida confiante, segundo tempo voltou. Não, vai dar certo, meu. Aí o Corinthians, na verdade, com o empate ficou dependendo do jogo do Goiás e Inter. Aí anuncia pênalti pro Goiás. Pênalti! E olha o pênalti pro time do Goiás. Bate, o goleiro pega, manda voltar. E o árbitro mandou voltar! Bate, o goleiro pega de novo, manda voltar de novo. Bateu duas vezes, o goleiro do Inter pegou e depois o juiz mandou voltar pela terceira vez. Além do time não estar se ajudando, também estão fazendo de tudo para derrubar. 3 vezes num jogo daquela situação. Para, vai o Corinthians, vamos. Já tá morrendo mesmo, vou enfiar o pé nele. Eu quero saber, o dia que o Corinthians deixar de cair por causa de 3 pênaltis, o que a imprensa vai falar? Porque o Corinthians caiu, mas o Goiás teve que bater 3 vezes um pênalti pra não cair. Eu queria ver se fosse com o Corinthians isso. Aí no terceiro que a bola entra, aí valeu. Daí quando o Goiás fez 2-1, o Corinthians começou aquela bateção de canela e tentar no desespero. Bola pro alto, bola volta, bola vai, bola vem. Igual até os tempos de base no interior, só chutão. Eu tomei cartão contra o Vasco e fiquei fora do jogo contra o Grêmio. Imagine minha cabeça. À medida que o tempo ia passando e eu olhava 35, as minhas lágrimas começavam a cair. O jogo do Corinthians começou bem depois. E acabou o jogo do Palmeiras bem antes. E eu tava espremida naquela massa de palmeirenses berrando. E eu já tava imaginando como eu ia fazer pra me segurar, pra não comemorar quando saísse o gol, que eu tinha certeza que ia sair. Aí a torcida começou a gritar e a gente
tentando fazer só mais um gol, que mesmo o Goiás vencendo, se a gente vencesse, a gente estaria fora. Mas os jogadores do Corinthians, eles pareciam que não acreditavam na força deles. Assim, dava vontade de você entrar em campo e ir lá dar um chacoalhão nos caras e você pôr a bola pra dentro do gol. Foi passando o jogo, 37 de segundo tempo, não acontecia nada, o Corinthians impotente no campo, não conseguia reverter. E aí o tempo vai passando e você vai vendo que o pessoal a torcida vai gritando, só que parece que não sai. Vai ficando mais difícil de gritar, aquela vontade de desespero. Tô com medo, ele falava, né? Falei, não, pai, a gente vai conseguir, a gente não vai cair não, né? Era tudo ou nada, né? Faltava 2 minutos. Se eu fosse para a área e ajudasse a fazer o gol, era lucro. Mas se eu fosse e tomasse o gol lá atrás, não iria ter diferença, que faltava 2 minutos, só a vitória nos interessava. E aí ele ficava olhando pra televisão, assim, meu pai muito fixamente, assim, nunca tinha visto ele daquele jeito. Como se ele já soubesse o que fosse acontecer. O juiz apitou, mas aquilo, acho que todo o nervosismo do semestre ele apareceu ali. Será que não tem mais nenhuma outra combinação de resultado? Não vai ter jogo agora às 6 horas, sei lá. Acho que foi a primeira vez que eu não consegui, depois de uma derrota, mudar o canal. Eu não consegui mudar não, deixei lá até acabar. Nem o corintiano mais pessimista acreditaria que um dia isso poderia acontecer. O torcedor podia estar chorando, mas a torcida estava lá. Eu nunca vou te abandonar, porque te amo, sou Corinthians. E não parava, ficou uns 15 minutos aquela música, mas eu via os torcedores, como eu também, cantando com força mesmo, com o restante que faltava da garganta. Eu gritei tanto que quando eu terminei de cantar, veio aquele silêncio. E aí meu pai me deu um abraço bem forte mesmo. Ele falou assim, eu também não vou abandonar o Corinthians nunca, ele falou pra mim. Só um momento difícil pra chorar mesmo, ir pro meu quarto, ficar sozinho ali, super chateado. Sem brincadeira, assim, deviam ter mais de 20 mil pessoas no estádio naquele dia. E eu era com certeza a única triste naquela multidão. Lógico, chegou lá fora, a torcida do Grêmio tava esperando a gente, tava com segunda divisão, gritando. Acabou saindo uma pancadaria generalizada, parecia que era uma coisa predestinada, que deixaram acontecer. O aeroporto também já estava cheio, quando a gente chegou, a gente teve que sair pela pista. A gente teve que sair com escolta de polícia e tal, tudo. Fiquei uma semana sem sair de casa, sem poder colocar o pé na rua, com vergonha. Até emociona, porque eu lembro do momento assim que caiu. Tristeza muito grande mesmo de... Nossa, lembrando aqui. É difícil de explicar assim. Dois dias depois, falei, gente, para com isso, Renato, você é Corinthians, eu sou Corinthians, então quem torce de verdade não olha o campeonato, lógico, olha, quer que ele ganhe, mas ele vai continuar jogando, você vai continuar sendo corintiana, tá bem que os times vão ser diferentes, mas vai ser um ano diferente pro Corinthians e talvez seja bom. Na segunda-feira de manhã, eu coloquei a camisa do Corinthians e fui pra padaria. Porque eu sou assim, quando o Corinthians perde, eu coloco a camisa, aí eu vou. Quando o Corinthians ganha, eu não coloco.
Porque quando ganha, é fácil você colocar a camisa e sair por aí. Quando virou o ano, eu falei assim, vamos mudar a página aqui, vamos dar a volta por cima e vamos voltar para o lugar que o Corinthians nunca deveria ter saído. A mudança começou quando eles trouxeram um treinador formando, né? Já tinha tido a experiência de ter dirigido o Grêmio, já ter sido campeão. Ali já mostrou a mudança que o Corinthians estava tendo, né? Nós precisamos recuperar a confiança do torcedor primeiro, para que ele acreditasse no trabalho e voltasse a se preocupar muito mais em torcer pela equipe e apoiar nos jogos do que fazer outras coisas, né? A gente não queria que o Corinthians estivesse nessa situação, mas já que chegou essa situação que a gente teria que apoiar e teria que mostrar por que a torcida é fiel, né? Por que a gente carrega esse nome. O torcedor é exigente, comemora junto, mas cobra muito também. E felizmente, não só eu, mas como a maioria aqui, conseguiu demonstrar para o torcedor que a gente vinha para fazer um trabalho sério, para honrar a camisa do Corinthians. Pensei em trazer jogadores que fossem bons tecnicamente, mas que tivessem uma personalidade forte, capaz de suportar o momento que o Corinthians iria viver na temporada que nós queríamos iniciar. Jogadores estavam chegando, então você vê que o grupo estava diferente, um grupo mais alegre. Vamos dar a volta por cima, nosso primeiro objetivo era isso. É um desafio porque é o Corinthians, né? A segunda divisão é diferente. Já tive a oportunidade de jogar com outros times, mas jogar com o Corinthians é diferente. Onde você vai jogar fora de casa, você é bem recebido, torcedor no aeroporto te incentivando. Você vai no primeiro jogo do campeonato? Falei, vou. Você vai, vou. Então vamos. Fui no primeiro jogo da Série B contra o CRB no Pacaembu como se fosse uma final de campeonato, com o mesmo amor, com a mesma paixão. E confesso pra você, nada mudou. Ali foi o abre-alas. Naquele jogo o corintiano teve a noção do que era uma Série B. Que é o CRB? Eu não menosprezo nenhum time, porque são profissionais. A maioria pergunta, vai meter uma sacolada. Não, ainda bem que foi 3-2. Eu tive o pensamento, eu quero ver o Corinthians ganhar apertado de 0-0 todo jogo, né? Todo jogo. Já que é a segunda divisão, vamos incorporar o personagem, né? O jogo da Série B é mais acelerado, um jogo mais disputado corpo a corpo, na força física, então o ritmo do jogo é muito intenso, a bola está sempre sendo disputada a todo momento. A condição dos gramados não é tão boa. Então essa bola da Série B prende mais no gramado. Se a grama estiver seca, você vai tentar correr, a bola vai prender, você vai acabar caindo, entendeu? O clima, assim, sabe? O clima não é um lugar, sei lá, o Corinthians tá. Jogos em campos ruins, com pouca segurança, com o torcedor jogando coisas na gente, com iluminação ruim, tomando vestiário sem água, água gelada. É a Série B. Nós demos uma arrancada já no começo do campeonato e isso foi muito importante, foi com que foi facilitando, mas os jogos foram ficando difíceis, depois foi afunilando. A diferença do Corinthians para os outros clubes é muito grande, então o time do Corinthians está muito, eu falei, isso vai ser muito fácil. O Corinthians passeou na Série B não foi bem assim não. Alguém já parou pra analisar friamente, com calma mesmo, se olhando jogador por jogador? O que o Herrera, o André Santos, o Douglas depois que chegou, o Dentinho entrou bem. O
que esses caras jogaram na Série B fez com que esse campeonato ficasse um pouco assim, como dizem ele, passeio. Nós tivemos um momento marcante na temporada que foi na Copa do Brasil. Foi o jogo diante do Goiás, o jogo de volta no Morumbi. Nós havíamos perdido de 3-1 um jogo no Serra Dourada, em Goiânia, e o Goiás tinha uma boa equipe. E nós precisávamos fazer no mínimo um 3-0 aqui, uma diferença de 3 gols para passar para a fase seguinte. E a resposta que a equipe deu, um primeiro tempo brilhante, 4-0 em 30 minutos, foi o momento que nós resumimos tudo aquilo que acreditávamos, que tínhamos como capacidade e que tivemos a noção clara de que as coisas estavam muito bem encaminhadas. Eu vi a torcida mais fiel do que nunca, se deu com umas músicas muito legais, então aquilo chamou muita atenção da mídia. Falei, gente, o Corinthians continua, acho que tá parecendo mais ainda do que se tivesse líder da Série A. A Série B virou Série A. A Série A que caiu. Pô, você vê até a Globo passando o jogo da segunda divisão, por quê? Porque é a paixão nacional, o Corinthians. Não adianta, você quer ter ibope? Mostra o jogo do Corinthians. Contra o Barueri, o goleiro deles era corintiano e fechou o gol, a bola não entrava de jeito nenhum, meu. E teve a cara de pau e falar, não, eu sou corintiano. Eu acho que aquele jogo foi um jogo que marcou pra gente mesmo na Série B, que foi bem no finalzinho, a gente tava com 2 jogadores a mais e não conseguia fazer o gol. Nos acréscimos já, o André Santos acabou acertando um chute, tirando o goleiro e... A gente se abraçou ali no vestiário, foi tipo comemorando que vamos conseguir o feito que é subir pra Série A, né? O lugar do Corinthians é e sempre vai ser na primeira divisão. Mas eu acho que a queda, ela teve o seu lado positivo, porque ela mostrou a força da torcida. Ah, eu me sinto fiel, né? Porque assim, mesmo perdendo, ganhando, assim, o que importa é ser Corinthians. É uma coisa assim como a fila de 23 anos ajudou com que o Corinthians virasse o que o Corinthians virou, eu acho que a Série B também, com certeza tem muita gente que virou corintiano nesse momento difícil, sabe? Foi bom ter caído. Foi bom. Muitas coisas têm que acontecer de ruim na nossa vida pra gente aprender com os nossos erros, né? Eu quero esquecer a sensação que eu tive no dia 2 de dezembro de 2007. Mas 2008 pra mim, assim, foi muito gratificante. Eu acho que só renovou o amor ao Corinthians. O amor triplicou, tá? Porque foi como um casamento. Na alegria e na tristeza, nós ficamos juntos. Eu acordei bastante animado, assim, com um pensamento fixo de que voltaríamos para a primeira divisão. Eu acabei de chegar de Atibaia, né, porque assim, eu descobri faz pouco tempo que eu tô com câncer, né, e assim, e a única coisa assim que a família ainda deixa eu fazer é ir no jogo do Corinthians, que sabe que é a única coisa que eu não abro mão, é ir pro jogo. Inclusive hoje eu fui numa pessoa que é considerada um curador, né. E aí eu já aproveitei e pedi pro Coringão também, né? Falei que hoje a gente suba. O Corinthians me dá muita força. Eu acho que fazer a químio, depois ir pro jogo, é como se curasse. E as pessoas que me conhecem falam, a Danúbia, ela tem que ir no jogo. Vai, Corinthians! Eu falei pro médico, eu tenho que ficar boa até sábado, eu tenho que ir pro jogo. Eu chego lá, mas não tem problema, nada me derruba lá dentro, não adianta. Depois pode até ser que eu deite e fique lá deitada, mas lá dentro... Isso é bom demais, encontrar a torcida é bom demais. Quando eu fui conversar com Nossa Senhora, eu pedi a ela para ela ajudar o Corinthians a ganhar. Mas eu falei, não vou pedir pela derrota do Barueri, porque
sabe? Eu sabia que a gente dependia disso, mas eu só pedi pra ela que tudo conspire pra que a gente consiga, né? Haja coração, né? Tipo, você saber que aquele jogo podia ser o jogo da subida. É aquele jogo que você fala, eu não acredito que chegou a hora de novo. Esses fogos arrepiam. Por isso que eu vou andando cada vez mais rápido. Eu começo a escutar, eu saio andando mais rápido. Por isso que eu não seguro. E fala dando viagem, te dou uma passagem pra você viajar pra bem longe, se divertir. Ou você vai no jogo do Corinthians, ou no jogo. Era 2 horas e o Pacaembu fora já tava lotado. Era gente de tudo que era ônibus vindo de tudo que é lugar, pessoal de van, de perua. E aí eu olhei pro Bill e falei assim, isso aqui tá parecendo final de campeonato, acho que a gente sobe hoje, né? No jogo do Ceará, eu precisei de muita força pra entrar lá. Só que em nenhum momento eu falei, eu não vou. E aí eu só torcia para que até sexta eu tivesse força, porque você faz a quimio e você acaba ficando muito debilitado. Eu sabia que se eu estivesse lá, ia me fazer muito bem. Diferente. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô me arrepiando todo aqui, tá chegando um momento, tá chegando essa hora. Importante é que o Corinthians no final do jogo sai com a vitória. De equipe, força, determinação, do jeito que nós fizemos até agora. Nada diferente. Tá bom? Vamos lá. Quando eu entrei dentro de campo, eu vi aquela torcida maravilhosa, eu olhava para um lado, olhava para o outro e aquela torcida inflamando. Próximo de voltar para a primeira divisão novamente, que a torcida tanto espera. O jogo do Ceará, estava indo viajar para fora do país no mesmo dia. E até o momento antes da viagem, eu estava escutando pelo rádio, porque eu já estava a caminho do aeroporto, que eu falava, eu quero que o Corinthians suba, mas empata hoje, não ganha, deixa eu ver no estádio. Eu não pude ir. E eu tava com a minha mulher em Paris no dia do jogo, que era o dia do nosso aniversário de casamento, 25 de outubro. E eu até fiz uma brincadeira com ela, falei assim, poxa, eu nunca abandonei o Corinthians, né? O Corinthians não vai subir sem eu estar lá. Ele vai esperar eu voltar e vai subir contra o Paraná. Talvez nós não esperássemos ainda que fosse naquele dia como no Ceará, porque o Barueri estava jogando um jogo em casa, era natural que vencesse o seu jogo, o campeonato começa a entrar na reta final e dificilmente alguém deixa escapar os resultados na sua casa. Eu tava tenso, lógico, eu não vi a hora de chegar ao jogo, eu queria acabar logo com o sofrimento. E o que eu procurei preparar a equipe para que nós fizéssemos sempre bem a nossa parte. E esse era mais um jogo que nós precisávamos fazer bem a nossa parte. Eu tava até achando que o Barueri ia tropeçar. Eu achava que não seria aquele dia.
Corinthians fazendo o gol logo de cara, aquele lance do Herrera, a bola bateu na trave e o Douglas fez o gol. Foi assim, o Elias ele partiu do meio campo e aí ele jogou pro Herrera, o Herrera dividiu com o zagueiro adversário. Só o Herrera dividiria aquela bola do jeito que dividiu, né? Louco, né? Divide tudo. Pediu o pênalti, o juiz não deu, ele levantou. Aí vem outro zagueiro fechando, el tiro dele, o goleiro achou que ia cruzar e eu chutei no gol, a bola deu na trave. Aí veio certinho pra mim assim, na minha direção. O gol ficou claro. Aí com toda a categoria que ele teve, meteu no contrapé do goleiro. Eu esperei o momento certo pra bater, não me afobei, a bola veio certinho. Aí eu já sabia onde bater também. E na hora que ela veio, eu acertei um chute certeiro. Quando ele fez 1-0, nossa! Me belisca, você olhar, você vê que o Corinthians estava ganhando de 1-0, você olha no placar, o Paraná ganhando do Barueri e o Palmeiras perdendo do Fluminense. Tem coisa melhor do que você ver isso no Pacaembu? Acho que gente, não é possível, tá tudo muito perfeito, alguma coisa tá errada. Eu tava numa TV vendo o jogo do Corinthians, meu marido numa outra sala vendo o jogo do Palmeiras com o Fluminense. E a administração do Estado Municipal do Pacaembu informa Fluminense 3, Palmeiras 0. E o Paraná fez 1-0 no Barueri, e aí a alegria vai subindo, pô, tá dando tudo certo. O segundo gol teve a falta no Herrera, aí o Christian, né, bateu a falta, o goleiro espalmou e o Chicão fez o gol no rebote. Eu lembro a hora que o Christian bateu a falta. E a bola sobrando pra mim e eu conseguindo fazer o gol. Olhou pro telão e viu que o Paraná tinha feito 2-1, a gente desabou, porque já tava no finalzinho do jogo já, né? Dia 2 de dezembro, às 18h20, parece que eu dormi.
Então, no dia 25 de outubro, às 18 horas e 15 minutos, eu acordei num pesadelo. Agora segura. Nossa, não acredito. Aquele ar assim, se preparem que agora a gente tá voltando. Eu acho que foi o jogo mais emocionante que eu já vi na minha vida. Sabe assim, você vê a emoção, aí ainda trocaram de fundo aquela música do Roberto Carlos, eu voltei agora, aí você já tem a certeza que voltou bonito, foi maravilhoso. Sou fiel de coração, sou fiel a uma paixão, sou fiel, graças a Deus, sou fiel a uma religião. Timão eu sou a garra dos gaviões, eu sou a raça nas decisões, eu sou a farra nas explosões. Sou fiel.